Livro de Juízes, capítulo 18, versículo 3. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, chegaram perto dele e lhes perguntaram: quem te trouxe aqui? O que você faz aqui? E o que pretende fazer neste lugar? No 3, a igreja, amém? 1, 2, 3. Quando eles chegaram para a casa de Mica, reconheceram a voz do povo, levita, chegaram para lá e eles disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que é que tens aqui? Quantos podem dizer amém? Amém. Observe as expressões. Quem te trouxe aqui? O que é que fazes aqui? O que tens aqui? E a palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde é sobre direcionamento. Estamos em reta final e podemos dizer que quase que não apagaram as luzes do ano de 2023. Alguns ainda sob expectativa do cumprimento daquilo que Deus falou durante o ano, outros se preparando para entrar no ano de 2024. Claro que, obviamente, existem parâmetros, metas, ensinamentos para que você seja bem sucedido ao entrar 2024. Porém, segundo a Bíblia Sagrada, eu quero compartilhar com você uma palavra sobre direcionamento. E a coisa mais comum que estamos vivendo é se deparar com crentes sem direção. Está cada vez mais comum se deparar com servos de Deus sem rumo, sem norte, sem direção. Muitos estão sem o sentido da vida. Alguns estão tão perdidos que não sabem onde, como querem chegar. E isso é terrível para aquele que professa a fé em Cristo, pois viver sem direcionamento é correr o risco de decepções, frustrações, e leva o crente a agir fora do tempo de Deus, fora da direção de Deus, e automaticamente esse crente vai somar alguns resultados amargos. E um dos maiores problemas na vida cristã é a falta de direcionamento. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo de número 9. Assim está escrito: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Observe que quando nós falamos que está cada vez mais comum crentes sem direcionamento, claro que na cabeça de alguns isso significa novos convertidos, incautos, pessoas sem conhecimento, pessoas sem altar, sem intimidade com Deus. Algumas pessoas vão achar que alguns crentes sem direcionamento são pessoas que não têm experiências com Deus. Porém, a Bíblia nos prova o contrário. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9, nós estamos falando sobre ninguém mais, ninguém menos do que o profeta Elias, que, sofrendo algumas ameaças, algumas retaliações, tanto é que ele descreve que um dos motivos que o levaram para a caverna foi que ele disse: eu tenho sido muito zeloso pela tua obra. Alguns dos fatores que culminaram a levar Elias para a caverna, tirando de cena da roda de profeta, ele mesmo descreve: só eu fiquei dos profetas. Estamos diante de um homem que tem um
ministério ilibado, uma bagagem tremenda, e agora, por causa das retaliações, da pressão e da perseguição, Elias vai entrar numa caverna. E lá na caverna, alguns fenômenos acontecem. Quero aqui conjecturar que Deus permitiu que aqueles fenômenos acontecessem para que despertasse a atenção, porque creio eu que Elias estava tão desapercebido que era preciso alguns fenômenos para que atraísse a sua atenção. E dentro desses fenômenos aparece a voz de Deus. E Deus fala nitidamente para Elias. E ele começa a ouvir a voz de Deus que dizia assim: quem te trouxe aqui? E o que é que você faz aqui? A história você conhece. Estamos vivendo um tempo em que muitos estão sem direcionamento, e não é por falta de culto, não é por falta de oração, não é por falta de conselho. Se você liga o rádio, alguém está te aconselhando. Se você liga a televisão, alguém está te aconselhando. Se você recorre à internet, alguém lá está te direcionando. Você tem direcionamentos de manhã, à tarde, à noite. É que alguns crentes dessa geração perderam o feeling, a sensibilidade, perderam a audição e não estão se dando ao luxo de serem direcionados por Deus. E quem está direcionando esses crentes? O medo, o pavor, a luta, a afronta, a pedrada, a perseguição, o mal-estar, o clima de guerra. E tudo isso que eu acabei de citar está direcionando ao crente à caverna, ao calabouço, à masmorra, à tristeza, à depressão, aos complexos de inferioridade. E é comum você conversar com o crente e dentro da conversa ele pôr para fora o sentimento de insignificância, o sentimento de incapacidade, sua vulnerabilidade. E alguns estão tão carentes e tão dependentes que estão buscando direção de A e de B, menos a direção de Deus. Em segundo lugar, quando lemos a Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 8 ao 10, aconteceu o que todos nós já sabemos. O vento se levantou, o mar ficou encapelado, e todo mundo sabe que a culpa era de Jonas, que mais uma vez se encaixa no tema crente sem direcionamento. E ele vai para o fundo do porão e os marinheiros vão até lá, porque todos já foram checados, todos foram consultados. Por causa daquela grande tempestade, chegaram a Jonas. Então o chefe do marinheiro declara-lhe: de que povo és tu? Então Jonas descreveu que todos nós já sabemos: sou hebreu, venho da terra tal, sirvo ao Deus que fez o céu e a terra. Ele diz: o vendaval é por minha culpa, me lança no mar que a tormenta vai cessar. A falta de direcionamento tem levado crentes a saírem da presença de Deus, e isso aqui é grave. A falta de direcionamento tem feito crentes saírem da presença de Deus. As coisas vão dando errado. Já prepara a mobília, já prepara a placa para colocar na casa. Vende-se essa casa. As coisas não saem como ele esperou. Os planos já começam a ser traçados. Ano que vem vou embora. As coisas não acontecem segundo a sua lógica. E aí já começa então a formulação de direções. Para onde eu vou? Para onde eu sigo? Por onde eu começo? Estamos vivendo um período em que só porque as coisas não acontecem de acordo com a expectativa, muitos crentes estão saindo da presença de Deus. Estamos se deparando com um crente que já não aceita prova. Estamos se deparando com um crente que já não aceita deserto. Estamos se deparando com um crente que ficar na dependência de Deus é humilhação para ele.
em que muitos crentes estão tão eufóricos, tão dono de si, dono do seu próprio nariz, que o negócio arrochou, que a coisa apertou, rapidamente ele vai arrumar dinheiro para comprar passagem, cartão para financiar sua rota, ele vai pesquisar na internet o lugar de morar, aonde tem emprego, aonde é melhor para se viver, longe da criminalidade, longe da maldade, e aí ele começa a traçar a sua própria rota, com isso nas entrelinhas da sua fuga, dizendo: Deus é poderoso, mas aqui ele não pode me guardar. Crente saindo da direção de Deus nas entrelinhas, dizendo assim: Deus é poderoso, mas aqui nesse lugar ele não pode me manter. Crente saindo da direção do lugar que Deus colocou nas entrelinhas, dizendo assim: eu sei que Deus é poderoso, mas essa minha prova ele não pode reverter. Essa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: ele tem o controle, a chave, a rota e a direção. Deus deixou bem claro para o salmista, e o salmista entendeu muito bem: para onde irei eu? Se subir ao céu tu estás, para onde irei eu? Se cavar minha cova no Senhor, até ali a cova não me alcançará. Para onde irei eu? Se as trevas e a luz não tem diferença para você. Se eu tomar as asas da alvorada, até ali a cova não me alcançará. Ora, a falta de direcionamento tem feito com que homens de Deus, mulheres de Deus, fiquem tão frustrados que procuram qualquer texto bíblico, menos triunfo, menos guerra, menos peleja. A falta de direcionamento está tão terrível em nosso meio que muitas pessoas já perderam o altruísmo, a confiança. É tão nítido isso que você começa a identificar como o crente é na prova e como o crente é na bênção. Na bênção o rosto é fulguroso, na bênção o sorriso é espontâneo, na bênção a alegria é certa, na vitória ele age diferente. Porém, a prova e a rota que Deus traçou para ele passar, você percebe o rosto desafigurado, você percebe a tristeza estampada. Por quê? Começa-se a fazer cálculos para querer trazer resultados que já sabe que não vai trazer. Aqui não se trata de dinheiro, não se trata de valores, não se trata de emprego, não se trata de conhecimento, se trata do querer de Deus, da vontade de Deus. Deus não depende de ninguém para te sustentar, para te abençoar, para te guardar e para te proteger. Talvez você esteja dizendo: então o que é que eu faço? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e como ele fará. Vamos encerrar a mensagem aqui. Então, primeiro plano, a Bíblia, se puder anotar, pode anotar. A Bíblia determina o projeto de Deus para você, sua casa e a sua família. Quem a gente vai repetir, amém? Amém. Diga comigo: a Bíblia determina o projeto de Deus para mim, minha casa, minha família e meus negócios. Está determinado. Não precisa nem do profeta, porque já está determinado. Porém, o alvo e a determinação surgem a partir de quando você quer, de como você quer e quando você acredita. Já está determinado e vai acontecer, ponto final. Nem o diabo invalida. Porém, o alvo, o foco, o objetivo e a
É quando você toma posse daquilo que está escrito. Olha isso aqui. Jesus não tinha nada a ver com a mulher cananeia. Mas Jesus se meteu na história da mulher. Ele mesmo diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de... Jesus está dizendo para a mulher: tem nada a ver com o teu problema, não tem nada a ver com a tua dor. A minha missão é para a casa de Israel. Mas como eu disse, o foco e o alvo depende daquilo que você crê e de como está escrito. Mas a mulher sai de casa dizendo: eu vou me encontrar com esse Jesus e eu vou chegar como quem quer vitória. Já viu o crente quando quer vitória? Já viu? Ele rema contra a adversidade. Ele não está nem aí para a lógica. Mas a crise é mundial. Deus é dono do ouro e da prata. Mas a porta está fechada. A porta que ele abre e ninguém fecha. E a mulher chega dizendo: se eu não somente tocar, eita glória. A mulher chega: se eu não somente tocar. O outro texto diz que a mulher deixa a filha em casa endemoniada e ela vai encontrar com Jesus. E ela vai encontrar com Jesus e fala: Jesus, filho de Davi. Ela diz: ei, descendente do trono, eu sei que tu tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A minha filha está em casa, deixei ela lá, porque eu ouvi falar do teu nome. O foco, o alvo, a dispensa estava vazia em casa, mas o foco muda e altera o sistema. A luta está grande na tua casa, mas o foco altera a situação. A tua casa está de cabeça para baixo, mas o foco naquele que altera. Em segundo lugar, Jesus direcionava o seu ministério para ser efetivo e não exclusivo. E o que isso tem a ver com foco? A maioria dos crentes, eles pregam como se eles fossem os injustiçados. Jesus pregava, desempenhava o ministério para ser efetivo. O que é isso? Jesus saía e dizia: vai funcionar, vai dar certo, vou alcançar os ouvintes. Havia uma promessa de Deus para Jesus que ele tinha que curar os enfermos e todo o oprimido do diabo. Levantava Anás, Caifás, Barrabás, se levantava Herodes, e a Bíblia de Jesus percorria as cidades, pregando o evangelho do reino, botando o diabo para correr. E quando a legião se debarava, o endemoniado tinha que se curvar. Jesus fazia o seu ministério efetivo. Vai funcionar, vai dar certo, vai acontecer. E a Bíblia diz que por onde ele passava tinha uma grande multidão. Uns queriam comer, porque de fato ele multiplicava a comida. Outros queriam milagre, porque de fato ele curava os oprimidos. Outros queriam se promover, porque de fato quem matava mulher, pai, mãe, família por ele, recebia 100 vezes mais na terra. Mas o foco do ministério de Jesus era efetivo e não exclusivo. Tem muito crente que se acha exclusivo. 1 Reis 17, 18, olha aí. 1 Reis 17 e 18. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis 17, 18. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar meu filho? Só isso? Aí tem uma expressão diz assim, ó. Depois disso, o filho da mulher
A dona da casa adoeceu. E a doença se agravou tanto que ele morreu. Tem muito crente que está se colocando no lugar de exclusivo. Não pode sofrer. Não pode padecer. Não pode sofrer perseguição. Porque ele é exclusivo. Ninguém sofre mais do que ele, ninguém padece mais do que ela. Porque eles são exclusivos. Vivem em jargões que Deus é obrigado a cumprir, Deus é obrigado a fazer, porque se Deus não fizer, ele dizia, rasga a Bíblia, rasga o paletó, sai da igreja, ora de ministério, porque eles são exclusivos. Mas a Bíblia Sagrada diz que a doença aqui se agravou. Se agravou e o menino morreu. Então Jesus fazia o seu ministério efetivo e não exclusivo. E olha o que Jesus falou assim, ó, se eles perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O que é que está fazendo com que muitos crentes percam a direção de Deus? Porque eles são exclusivos, se fazem crentes exclusivos, porque não aceitam as intempéries, não aceitam as dificuldades, não aceitam os vendavais, não aceitam as lutas, não aceitam as afrontas, não aceitam os gigantes, não aceitam a escassez, não aceitam a meia hora de prova, não suportam meia hora de deserto, não suportam meia hora de levante. Por quê? Porque eles acham que só pelo fato que eles servem a Deus, Deus jamais vai permitir que eles passem por isso. Porém, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, que a mesma luta acontece no mundo inteiro pelos seus irmãos. Eita glória! Deixa de ser exclusivo e faz o teu ministério funcionar. Deixa de vitimar e faz o ministério funcionar. Saia da caverna e anda para afrontar o exército inimigo. A bênção de Deus está com você. Para encerrar, a pergunta que não quer calar: como você direciona o seu alvo? Qual é o seu alvo? Nós lemos um texto que diz: quem te trouxe aqui, que faz aqui e o que tens aqui. Estamos falando de alguém sem rumo, sem alvo, sem propósito. E a pergunta que não quer calar é: como você define o seu alvo? Qual é o teu alvo? Qual é o teu foco? Você vai viver de migalhas, de coach? Vai viver de pensamento positivo? Vai viver de declare? Ou você vai aceitar a veracidade da palavra? O que está escrito está em ponto final e ninguém altera. Não é o teu choro, não é o teu gemido, não é a tua manha, não é o teu jeito de dodói, não é o teu jeito de crente margarina na chapa. O que está determinado vai acontecer. E se você crer, verás a glória de Deus. Então, como você define o teu foco? Primeiro, se o teu foco é geográfico, isso está relativo às características da região. Seu foco é geográfico? Já estudou Ilha Comprida? Quantos moradores tem aqui? Conhece a topografia? Conhece a dimensão? Sabe qual é a historicidade de Ilha Comprida? Sabe quais são os empregos? Sabe quais são as oportunidades? Então para de reclamar. Porque o teu alvo e o teu foco tem que estar olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Para de olhar para a dificuldade e olha para aquele que tem a chave para abrir o fecho. Em segundo lugar, qual é o teu foco? Qual é o teu alvo? Como você define o teu foco? É na densidade demográfica. Você conhece que a população de Ilha Comprida, a maioria é idoso. Então, se o teu foco aqui é na densidade demográfica, você sabe que aqui a maioria é idoso e a maioria é aposentado. E a maioria vem para cá para descansar. Obreiros vêm aqui para descansar. Missionários vêm aqui para descansar. Profetas vêm aqui para descansar. Viveram uma vida tumultuosa em São Paulo e procura aqui para descansar. E ele sai da cidade de origem e diz assim: ó, eu vou lá para descansar, eu não quero carro, eu não quero posição, eu não quero fazer nada, eu quero ficar no meu lugar, eu não quero mulher. Chegando lá, a mulher vem com o marido. Chegando lá, tem chuchu no coração. Meu Deus, não pegue carro, não pegue igreja, não pegue nada. Por quê? Porque a sua
que define o teu foco? Então, em terceiro lugar, é cultural. Você já conhece aqui os grupos culturais de Ilha Comprida. Quais são os grupos culturais de Ilha Comprida? Qual é a cultura de Ilha Comprida? A cultura de Ilha Comprida é que quando chega o sol, na sexta-feira, você não vai poder contar com o mesmo contingente de crente. A cultura de Ilha Comprida é que as pessoas aqui vivem do comércio, alugar casa, jardinagem, piscina, da praia. Então, se você vem com uma cidade como essa e começa agora a se preocupar com o número, se preocupar com quantidade, se preocupar com quem veio, com quem não veio, não, meu irmão. Nós estamos melhor do que Jesus. Olha quantas pessoas tem aqui. A Bíblia diz que Jesus pregava para 2 e 3, pregava no barco, e ele orientou: onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio. Em quarto lugar, para onde você direciona o foco? Como você define o teu alvo? Se o aspecto é espiritual, se prepare. Tem crente de coragem aí também? Amém. Se você define o teu foco no contexto espiritual, se prepare. É comum, não é isso, Murilo? Chega aqui os fundos do Evangelho. Chega aqui, pastores, os grandes personagens do Evangelho. E eles chegam com a bagagem invejadora. Eu lá pregava, eu lá cantava, expulsava demônio, eu curava, eu lá cantava em línguas estranhas, e cântico espiritual, eu lá revelava. Olha lá na minha cidade, eu fazia, o trabalho era na minha mão. Bate a ira comprida, afrouxa o lombo. Bate a ira comprida, arreia o quadril. Bate a ira comprida, o sorriso desaparece. Por quê? O contexto espiritual de Ilha Comprida é guerra espiritual. É despacho na mata, é despacho na encruzilhada, é obra no mar, é obra no rio, é consagração ao demônio, é sacrifício ao diabo, é beber sangue enterrado, é comer animais sacrificados, é ir para as encruzilhadas, é fazer a sua oferenda, é a magia negra, é a magia branca, é equipar o meu candomblé, e eles vêm decidindo a fechar e mudar a situação da cidade. Se o teu contexto e se o teu foco é espiritual, seja bem-vindo a Ilha Comprida. Aqui é carente de homem de Deus, aqui é carente de mulher de Deus, de homem que ora, de mulher que ora. Agora, se você é mais um ator, mais uma atriz, dá o teu show. Quando acabar o teu quadro, volta para a tua cidade, porque senão tu cai, tu perece e vai andar como murmurador aqui nessa cidade. Tem crente com coragem aqui também? Amém. Então, abra sua Bíblia em Efésios 6, 10 e 13. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração e arqueiro muito eu quero compartilhar com vocês. Glória a Deus. Então, quando você determina o teu foco, o teu alvo, isso fala de direcionamento. Então, automaticamente você deve estar preparado. Viu? Preparado. Está preparado? Vem cá ver a cara feia do bicho. Vem cá ver a rigorosa. Vem cá ver o tempo que fica fechado. Os pastores que estão aqui na minha retaguarda sabem o que eu estou falando. Um casal vai bem, amando 24 horas, e um mandando mensagem de novo: te amo, meu bem, te amo, meu amor. Beijinho de corpo para lá, beijinho de corpo para cá. Na hora que pega o trabalho, aí. Na hora que pega o carro, o diabo, como é que é? Na hora que pega o carro, Satanás diz como é que é. Vem de lá para me afrontar aqui. E não quer dizer que é você que vai orar para me fazer o mínimo. E não quer dizer que é você que vai orar para ele quebrar as correntes. E não é você que vai se levantar para lhe soltar os homens nas drogas, da prostituição. Então é você que vai se levantar contra a obra que eles estão fazendo. Aí o negócio vira. Efésios 6, 10. Achou? Lê? E aí? Vai, segue, pastor Rodrigo. Segue.
Então, para encerrar, a pergunta que você tem que fazer para você é: quem aqui faz o que Deus me trouxe para fazer? Essa é a pergunta. Você está aqui porque Deus te trouxe. E a pergunta é: quem aqui está fazendo o que é para você fazer? Se tem alguém fazendo o que é para você fazer e você chegou, então você tem que fazer a diferença de quem está aqui fazendo alguma coisa para Deus. A pergunta é: se Deus te trouxe para cá, é porque existe uma obra. E essa obra não é você que determina o fim dela. Quem determina o fim é Deus. Quem traçou a rota foi Deus. Então eu quero mandar uma mensagem até para quem está na rede social: para com essa conversa que vai atrás de filho, que vai atrás de filha, que está com saudade do neto, da neta, da bisneta, porque você tem suas casas lá não sei aonde, porque os seus negócios estão lá não sei aonde, porque você não consegue ficar longe da sua família. Você não veio aqui, meu querido, passear. Quem te trouxe foi Deus. Há um ministério de Deus, há uma chamada de Deus, e você não pode largar tudo por causa disso, por causa daquele outro. Jesus disse: ninguém há que fale bem de mim e fale mal, e quem não deixar pai, mãe, mulher por amor de mim, ela tira de mim. Então é o seguinte: Deus vai cuidar do teu filho, do teu lado, da tua casa, do teu negócio, da tua família. Agora você fica no lugar que Deus te colocou, porque há uma obra para você fazer. Quem crê de coragem, diga amém. Quando liga para esse meu pai, nessa vez dele, irmão, deixa de conversa, irmão, e faz o que Deus te mandou.